sejam muito bem-vindos ao Ela é o Elo, um espaço onde histórias reais nos conectam, nos fortalecem e nos inspiram. Hoje vamos conhecer uma trajetória construída com coragem, decisões importantes e, acima de tudo, propósito. Uma mulher que encontrou na família sua base, no trabalho sua força e na vida pública um caminho para cuidar de pessoas. Fica com a gente, porque a história de hoje é daquelas que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre o nosso papel no mundo. E para começar, eu recebo aqui a Regina. Seja muito bem-vinda, a nossa vice-prefeita de São Leopoldo, ao programa Ela é o Elo. Olá, que bom, eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui conversando contigo e falando um pouquinho mais sobre as mulheres, sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro da vida pública e também da nossa história. Ótimo, a gente fica muito feliz, Regina, de ter separado um tempo. A gente sabe da correria do dia a dia, né? Tu tens a administração de uma cidade também nas tuas mãos, mas separou um tempinho para conversar com a gente. A tua trajetória, Regina, é muito rica, porque a gente já pesquisou, né? Sobre a tua história, sobre as tuas conquistas. Tu és mãe da Luíse, do Renato, esposa, empresária por muitos anos. Conta pra gente, quem é a Regina além dos títulos? A Regina é uma pessoa muito ligada à família, que tem uma disciplina na vida, que eu sei que através do trabalho, de uma rotina, é como a gente consegue conquistar e realizar os nossos projetos. Sou uma pessoa que tenho muita fé, acredito muito que somos guiados, né, por algo muito maior que está coordenando tudo o que a gente está vivendo. Tenho uma ligação muito forte com amigos, as amizades são muito importantes na minha vida. Então eu valorizo tudo que faz parte desde da minha infância, né, até hoje. As pessoas que estão, que passam, que chegam dentro da minha vida e dentro da vida da minha família. Tu tiveste uma longa caminhada como empresária, enfrentando os desafios reais de quem empreende no Brasil. Em que momento tu sentiu que era hora de desacelerar e mudar o caminho, ou tu continua sendo empresária e vice-prefeita? Não, a minha vida de empresária acabou em 2018, quando eu vendi a minha empresa. Foi uma longa história. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Meus pais também tinham comércio, eu tive comércio, foi uma fase muito boa da minha vida. Trabalhei muito, passei por algumas dificuldades. Quando a minha empresa tinha 12 anos, eu estava no auge da minha vida ali como empresária, 25 funcionários, um comércio forte dentro da cidade. Eu passei por um incêndio, perdi tudo, reconstruí. Sou muito grata a tudo que aconteceu naquela época, porque eu acredito que o nosso trabalho ele é construído, tanto como empresário, com fornecedores, com clientes, com os próprios colaboradores, né? E nesse momento difícil eu tive a ajuda de todos eles, junto com a minha família. Então foi possível se reerguer, recomeçar, e em muito pouco tempo a minha loja já estava quase do mesmo tamanho de quando tinha incendiado. Mas justamente por esse trabalho e por esse reconhecimento das pessoas que estavam envolvidas, né, dentro desse comércio. Então, para mim foi muito bom, tenho boas lembranças, boas histórias, mas resolvi mudar, né? Não sabia exatamente o que eu ia fazer, e nessa transição eu me tornei consteladora familiar. Eu sempre amei esse universo das terapias. E então foi uma mudança uma mudança bem forte, eu digo, né? Porque sair daquela agitação do dia a dia como empresária, de todos os desafios que tu tem todos os dias, para buscar esse acolhimento,
né, com as pessoas, que é a terapia da constelação familiar. E como que entrou a política, então, na tua vida? A política, eu venho de uma família de políticos. Meu pai era político, foi 2 vezes vereador em São Leopoldo e também foi 2 vezes prefeito em Sapucaia. Trabalhou na emancipação da cidade. E então eu cresci numa casa onde a política era muito ativa, onde o ambiente era político. Mas eu acredito que os filhos de políticos não gostam da política, né? Porque a política tem as suas injustiças, traz algumas dores, né? E então eu sempre quis me manter muito longe. Mas na enchente, né, com o grupo que eu tenho das Mulheres Solidárias, nós trabalhamos muito e esse trabalho também despertou interesse, né, para que o atual prefeito de São Leopoldo me convidasse para ser vice-prefeita. E deu certo, nos elegemos, né? E hoje estou nesse desafio. Vivendo essa nova etapa. Sim. E eu ia comentar, né, se tu já trouxesse isso, que tu vens de uma família com forte presença, né, na vida pública, e tu acredita, quando tu foi convidada para fazer parte, então, dessa gestão do município de São Leopoldo, que esta é uma vocação ou foi uma oportunidade? Hoje eu vejo como um propósito, né? A política não é fácil, e principalmente para nós mulheres, né? É algo que é muito desafiador, é muito competitivo, é um universo que eu não imaginava que eu encontraria. Mas o que me mantém é olhar para frente e ver um propósito, ver tudo aquilo que a gente pode transformar, a forma como que a gente pode colaborar e contribuir para que a vida das pessoas melhore. E o que me faz também permanecer é a fé. Nesses momentos mais difíceis, eu me conecto com algo muito maior, que eu penso tem que ter um propósito. Porque a minha vida mudou muito quando eu entrei na política. Eu já estava numa fase da vida, com a vida organizada, não é? Com tempo, trabalhando numa terapia que a constelação familiar é lindíssima, né? Ela resgata a história das pessoas, ela faz com que tu te conecte com a tua história, com a tua família. E apesar de todas as dores, dificuldades que as pessoas passaram, ela faz com que tu olhe para aquilo, deixe lá atrás, não é? Aquela dor, para que tu possa seguir em frente, porque às vezes as pessoas carregam a vida inteira aquelas dores e não conseguem ver tudo aquilo de bom que está acontecendo no presente. Focam na dor e acabam não vivendo os momentos felizes do presente. Então, quando tu consegue olhar para tudo isso com amor e dizer, ok, isso foi lá, mas a partir de hoje eu posso fazer diferente, posso fazer diferente com meus filhos, eu posso fazer diferente no meu trabalho, eu posso fazer diferente no meu relacionamento, tu consegue ampliar, né, para um horizonte onde existe 1000 possibilidades de amor, de prosperidade, onde tu olha realmente para aquilo que vai passando na tua frente e não presa às dores do passado. Então a constelação faz com que tu traga, que essa dor seja a tua força, né, e que tu valorize a tua história, que tu reconheça a importância de pai e mãe, que tu reconheça o teu papel como esposa ou como marido, e tenha essa hierarquia dentro da família, que é muito importante. Hoje em dia as pessoas acabam se perdendo um pouquinho, né? Então a constelação é uma terapia lindíssima. E eu estava vivendo esse momento muito bonito. Algo totalmente, né, diferente da vida de poder empresária, ajudar, né? De poder ajudar as pessoas a se conectarem com a sua história. E um trabalho que me dava liberdade de espaço. Eu não precisaria estar só em São Leopoldo para fazer esse trabalho. Então vem a política e faz essa bagunça toda. Mais uma mudança. Mais uma mudança, mas eu só entrei porque eu tive o apoio do meu marido, eu tive o apoio dos meus filhos e também permaneço porque eles continuam me apoiando, né?
porque eles são a base. Eu sempre digo, eu preciso estar nesse cargo, mas a minha família tem que estar bem. Né? No momento que isso interfere, as coisas já ficam muito mais difíceis. Então, e eu acredito que estou conseguindo dar conta, né? Equilibrar todos esses papéis. Tudo isso, e porque eu sei dar valor a essas prioridades, né? Tu trouxeste muito a questão do propósito, né? Da política ter o propósito, tu conseguir ver o poder de transformação na vida das pessoas que a política tem, né? Porque a gente constrói políticas públicas e a gente coloca em prática e muda, traz qualidade de vida para as pessoas. E tu teves uma experiência como secretária também do desenvolvimento econômico do município, é isso? Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, era a secretaria. Foi uma grande experiência, deixei grandes projetos. Um deles foi o MEI nos Bairros, onde nós formamos diversas pessoas no ano de... Eu fui secretária de janeiro de 2025 até janeiro de 2026. E nesse um ano nós formamos 2 turmas, né, em cursos no MEI nos Bairros, que era esse programa que foi criado, onde as pessoas que, Bolsa Família ou mulheres que já estavam sem uma profissão, sem uma atividade, né, filhos criados, agora eu tenho tempo, no que eu posso trabalhar, nós formamos costureiras, panificadoras, no curso de corte e costura, eletricista e cuidador de idosos. Então, o MEI nos Bairros, ele levava essa formação aos bairros, com uma parceria que a gente teve com o Senac e o Senai, uma excelente parceria. Tivemos também, trabalhamos muito sobre o turismo de São Leopoldo. São Leopoldo é o berço da colonização alemã e isso estava esquecido, esse sentimento de pertencimento, as pessoas não tinham mais, então nós criamos diversos eventos na cidade. O Pet Day, que era um dia que era de adoção de animais, mas nós colocamos toda a economia solidária com bancas, trazíamos música, atração, para que as pessoas voltassem a ocupar os espaços públicos e também movimentassem a nossa economia. Teve um dos projetos que foi premiado agora como finalista pelo Sebrae, o Viva São Léo, porque em São Leopoldo nós temos a Rua Grande, que é uma rua muito antiga e que tem toda a história da cidade, do comércio, e uma rua que sofreu muito com a enchente e também com uma reforma, ela ficou muito tempo fechada. Isso prejudicou muito o comércio com essa reforma. Então nós trouxemos esse evento Viva São Léo, para junto com os lojistas, com CDLs, Cindy Lojas e Assiste, movimentar o comércio. Então a gente fechava uma quadra e nessa quadra nós trazíamos também todo tipo de atração, também botávamos adoção de animais, trazíamos vacinação, fazíamos um movimento para que a cidade viesse ao centro, né, para participar desse evento, mas também para consumir dentro do comércio. Então tivemos o Avança São Léo, vários programas que nós criamos dentro da secretaria para realmente movimentar o desenvolvimento, que é da onde vem o sustento depois para a educação, né? Para a saúde, para a segurança, né? Vem do desenvolvimento econômico da cidade. Então foi um trabalho bem intenso. Trabalhamos muitos finais de semana, porque criávamos eventos para agitar toda essa turma. Botamos a economia solidária a trabalhar assim, de uma forma bem intensa nesses eventos também. E uma ligação muito forte também com a indústria, né? Tivemos o CDTEC nas empresas, que uma vez por semana eu saía do gabinete e ia visitar uma empresa e mostrar para a cidade a história dessa empresa. Então foi um projeto muito bacana que aproximou a história das pessoas dessas empresas com a comunidade de São Leopoldo. Então foi uma experiência muito rica, né, que eu acredito que trouxe bons frutos para a cidade. A gente tem o Tecnocinos também em São Leopoldo, que é uma potência no polo de informática, então nós trabalhamos muito ligados também ao Tecnocinos, porque a inovação estava dentro da secretaria.
foi uma grande experiência. Eu acredito que deixamos bons frutos. E qual foi o maior desafio, Regina? Porque antes tu eras empreendedora, alguém que estava ali no comércio, né, buscando, né, esperando o cliente que não ficou de vir, né, e trabalhando. Depois tu vai para o outro lado, aí tu vai para a gestão pública, criar todos esses programas e projetos para fortalecer o comércio local, os artesãos, os microempreendedores. Qual foi o maior desafio dessa mudança de papel? A mudança é o tempo que as coisas acontecem dentro do serviço público, né? Que não é o tempo do privado. A gente no privado, tu decidiu, tu tomou a decisão aqui, tu vai lá e realiza. Na gestão pública, tudo tem um processo que a gente precisa seguir. Então, entender que esse tempo é muito mais demorado, que as coisas não acontecem como no privado, para mim no início foi uma grande surpresa e uma grande dificuldade, porque eu dizia, meu Deus, mas né, no início quando eu cheguei eu não tinha gabinete, daí eu tive que criar a sala, porque o vice anterior tinha falecido, então não tinha um espaço para o vice. Eu tinha que instalar os computadores, mas daí tinha que vir uma pessoa para instalar um fio, o outro que vinha instalar. Cada coisa acontecia Cada num coisa dia. Era um departamento que fazia. No serviço público, e eu dizia, pelo amor de Deus, não dá pra gente mesmo ir aqui e resolver isso, mas não dá, né? Então tu aprende que dentro do serviço público tu precisa seguir uma sequência ali, que às vezes é muito mais morosa, mas que também é uma proteção para todos os serviços, né? Então isso foi algo que no início eu dizia, mas como assim? Por que demora tanto, né? Às vezes algo que tu planeja vai sair 4, 5 meses depois devido à burocracia e tudo que tem que passar. E passar por todos os setores responsáveis, né? Realmente, isso é algo que a gente estranha muito quando entra, né, que sai do na privado gestão pública, sai do privado e vai para o público. Trouxeste também essa questão dos desafios de ser uma mulher na política. Conta pra nós, assim, se tu já passou por alguma situação constrangedora, o maior desafio que tu te viu como vice-prefeita, porque a política é um ambiente predominantemente masculino ainda, né? Eu lembro das minhas reuniões aqui do partido com os coordenadores do estado, das regiões do estado, eu sou a única mulher. Eu e a assessora do presidente, ainda bem que tem ela comigo, porque todos os outros coordenadores são homens. Então a gente entra para um novo espaço, como mulher a gente está sempre desbravando novos espaços. Na nossa profissão nós temos que ser muito boas no que fazemos para ser reconhecidas, para alcançarmos, né, diretorias de grandes empresas, a gente tem que ser muito boa no que faz. A gente tem que ter um bom currículo, tem que trabalhar muito. E na política também não é muito diferente. Como que foi essa experiência, uma mulher vice-prefeita em São Leopoldo? Eu agora vou fazer um chamado para as mulheres. Nós somos muito poucas mulheres na política. Nós somos 53, 55% das eleitoras e somente 15% fazem parte dos cargos eletivos. Então, esse chamado é que precisamos de mais mulheres e precisamos que as mulheres votem em mulheres também. Então, eu também me assustei porque eu fui criada numa família onde eu nunca vivi o machismo. E meu pai era um grande incentivador das mulheres, de tu trabalhar onde tu quiser, fazendo o que tu achasse que tu deveria fazer e sem restrições de tudo isso. E eu cheguei na política e encontrei um universo muito masculino, né? E também machista. Mas eu acho que a gente pode mudar isso e muito breve. Agora nós temos eleições, né, muito próximas e eu acredito que as mulheres têm um papel fundamental dentro da política. É um olhar diferente, né? O olhar das mulheres é um olhar com mais atenção, com mais foco nas pessoas e eu acho que isso é transformador. Eu, como vice-prefeita, me coloco muito no lugar de ouvinte. Eu quero ouvir o que as pessoas sentem em relação a diversas situações. E agora, como eu não sou mais secretária e estou como só vice-prefeita, eu tenho feito esse trabalho de ir nas entidades, de ir nas empresas, de conversar com as pessoas para saber quais são as dores
dessas pessoas, dessas famílias, de que forma o poder público pode atuar para que melhore realmente a vida de todos. Então eu acredito que a gente tem esse papel mesmo que cuida, né? que é um papel de uma mãe que protege, alimenta, cuida. A gente tem esse olhar diferente dos homens, que também é importante. Eu acredito que as duas partes são muito importantes dentro da política. Perfeito, Regina. A gente quer te agradecer muito por esse tempo aqui conosco, por ter contado um pouco da tua trajetória, dos teus projetos. Fiquei te ouvindo aqui contar o teu trabalho na secretaria. Foi um trabalho lindo. Em um ano, tantos projetos diferentes que fizeram com certeza com que o comércio ficasse aquecido, que as pessoas pudessem ter, né, um sustento digno, pudessem se desenvolver com seus talentos, com suas empresas, com seus negócios. Então, parabéns pelo trabalho. Conta aqui com o nosso programa também para divulgar as tuas ações lá em São Leopoldo, para trazer novidades. A gente está sempre com as portas abertas e te desejar muito sucesso nesse caminho. Para nós, mulheres, é muito importante ter outras mulheres ocupando espaços de poder, porque a gente se sente representada, né? Eu sei que ali tem uma mãe, uma esposa, uma filha, uma amiga, alguém que tem as minhas dores, que conhece o meu dia a dia, que conhece os meus desafios, mas ela tá ali, ela tá ocupando aquele espaço, então ela pode ser a minha voz, ela pode me representar. Então, parabéns pela tua coragem de manter esse legado da tua família, né? Teu pai já vinha com esse chamado, esse propósito de servir a comunidade. E que Deus seja sempre na tua frente, né? Te guiando, te dando sabedoria, te iluminando para tomar as melhores decisões. Ai, agradeço, Deise. Fico muito feliz com as tuas palavras e acho que o nosso trabalho em conjunto é muito importante para a sociedade. Eu acho que as mulheres precisam se unir e que esse unir não seja o separado dos homens, né? Que a gente possa trabalhar juntos, mas que tenha esse olhar feminino nas administrações, nos serviços públicos e que a gente possa dar cada vez mais a nossa opinião e o nosso olhar para fazer as mudanças que a sociedade precisa. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui contigo hoje, batendo esse papo, conversando um pouquinho sobre os nossos trabalhos, que também são muito parecidos, né? E também me sinto representada por ti. Né, pelo teu trabalho, pela tua força, e obrigada por esse convite. Muito obrigada. Que essa história inspire outras mulheres a acreditarem no seu caminho, no seu potencial. Obrigada pela tua presença mais uma vez, Regina, e agora a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Estamos de volta com o Ela é o Elo. E neste segundo bloco, o nosso tema é histórias de superação. Porque por trás de toda a trajetória pública existem desafios, escolhas difíceis e momentos que exigem coragem para seguir em frente. E hoje eu recebo alguém que começou muito jovem na vida pública, enfrentou grandes responsabilidades e construiu uma trajetória marcada por desafios e recomeços. Seja muito bem-vindo, Maurício Zedrick. Obrigado, Deise. Um privilégio poder estar aqui construindo mais um elo dessa cadeia de solidariedade que tu tem mostrado através do programa, através do teu trabalho, da tua história de luta. E resultado disto é poder ver mais pessoas sendo atendidas. E é muito, muito legal a gente poder compartilhar as experiências, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo vão se ver representados. E isso é talvez o motivo dessa inspiração, da superação que a gente tem encontrado. Ver que exemplos arrastam multidões. E é o que tu tem feito aqui, é um privilégio meu poder estar contigo. E o meu privilégio, né, de estar contigo, que tem uma carreira já longa, já teve muitos mandatos. Eu que estou iniciante, né, na política, iniciando, nem tive um mandato ainda, só de primeira-dama, como eu digo, que eu nem fui eleita. Eu estava ao lado do marido, né? Mas tem uma inconfidência aqui que eu quero fazer. A Deise, para nós, é uma grande promessa de transformação de uma nova forma de encontrar a política do Rio Grande do Sul. E eu falo isso para todas as pessoas que creem que o lugar de mulher é na política, o lugar de uma menina que é empreendedora, que é sonhadora, que é idealizadora, mas que tem realizações, como o teu caso, faz com que eu me sinta muito orgulhoso em poder ter uma jornada ao teu lado
porque no Rio Grande do Sul nós vemos cada vez mais a necessidade de pessoas reais fazerem política. E reais são aquelas pessoas que conhecem as ruas, os bairros, a vida da dona de casa, a vida da empreendedora, a vida do empreendedor, a dificuldade que a gente encontra na segurança, na saúde. Isso tudo nos dá uma lição de entrega, de voluntariado, que eu me sinto muito representado em poder sonhar com uma pré-candidatura tua à deputação estadual, porque eu sei que no Parlamento Gaúcho a gente precisa de pessoas que saibam interpretar sentimentos e fazer com que isso se torne política de verdade. Mas hoje o papo é contigo, a gente quer conhecer a tua história. Maurício, quando a gente fala em superação, muitas vezes as pessoas enxergam só o resultado. Mas eu quero começar lá atrás. Tu entraste na política com apenas 19 anos, muito jovenzinho. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentaste nesse início tão precoce? Eu entrei com 19 anos na política partidária, porque a política que eu fazia era política comunitária aqui em Porto Alegre. Eu tinha um grupo de colegas de escola que a gente tinha uma ação de voluntariado. Escolhia uma creche, levava doações, levava aquele material escolar. E uma dessas creches nos tocou muito, que é a creche da Tia Beth, ali na Bom Jesus. Era uma creche que as crianças ficavam no chão batido. O esgoto passava na frente da escolinha. E a gente via a violência, via aquilo, a falta de atenção, de cuidado, de carinho com aquela molecada. E aí, o nosso grupo foi fazer um pedido a um dos vereadores da cidade naquela eleição, naquele mandato, para corrigir o esgoto, pelo menos. Não podia passar esgoto ali. Ele, toda vez que passava um carro, jogava esgoto dentro do pátio da escola. E aquele vereador não deu a menor atenção para nós. E a gente disse o seguinte, não, se o vereador tem o papel de cuidar da cidade e ele não nos ajudou nessa demanda, vamos escolher um de nós e vamos concorrer. Ai, que bacana! E sobrou para mim concorrer. Sobrou para ti? Sobrou para mim. E aí foi quando a gente fez a minha primeira eleição para vereador em Porto Alegre com 19 anos. Esse trabalho mostra o que significa o foco que tu tem abordado aqui, a superação. Graças à forma com que a gente começou a fazer política, e não é o Maurício, é um conjunto de ideias, é um conjunto de propósitos, de valores. Hoje a creche da Tia Beth é um espaço reconhecido de excelência e de qualidade nutricional, educacional, proteção da infância e da adolescência, garantindo que na comunidade da Bom Jesus, que é uma comunidade carente aqui de Porto Alegre, tivesse ações que mudassem a história de vida daquelas crianças e daquelas professoras. Então eu comecei com 19 anos concorrendo e na primeira eleição eu não tive sucesso. Eu fiquei numa suplência, fiz 2.500 votos, foi uma belíssima votação, mas não resultou naquilo que a gente estava concorrendo. Deu muita dor de cabeça, deu muita incomodação, a gente ficou brabo com o resultado, mas aprendeu que já era um marco. E aquilo poderia ser maior ainda quanto mais pessoas a gente pudesse liderar. E foi quando nós nos elegemos vereador em Porto Alegre. Fui vereador de Porto Alegre, fui secretário de obras da capital, fui deputado federal, fui deputado estadual, fui secretário de Estado da micro e pequena empresa. Nessa carreira toda, o que eu vejo que aconteceu comigo e que acontece contigo é a oportunidade da gente ouvir e reunir propósitos de pessoas diferentes para alcançar um resultado melhor. Para cada uma que sonha com uma política efetiva e que traz vontade de voltar a fazer parte dela. E isso talvez seja a nossa grande pegada aqui. Transformar isso em ação. Partido político é importante para quem quer concorrer, mas as nossas principais formas de conduzir valores são através de temas, de propósitos, de missões que a gente lidera e que eu vejo tu liderando também. E o maior desafio sendo tão jovem? Vamos pensar que tem jovens que estão nos assistindo que querem ser vereadores, querem ser candidatos a deputado. Qual foi o maior desafio que tu já pode dar um conselho para esses jovens? É um desafio que é comum com quem é novo. E não é novo só de idade. É novo no cenário que incomoda o sistema que está em curso. Que é a desacredibilização, ser desacreditado. Dizer não vai ter chance. Não é teu espaço, não é teu de direito. Porque tem um status quo, tem um costume de quem está não querer abrir a mão. E quem está, e quando tem uma derrota, quando tem um espaço político que é perdido ou é assumido por outras ideias, se incomoda com isso. Então o fato de ser jovem, o fato de ser novo na política, jovem de idade,
é a pessoa ser testada a todo momento. Será que tem capacidade mesmo de fazer? E eu digo para vocês, a Deise é uma nova candidata que o Rio Grande do Sul vai se surpreender de forma enormemente. Por quê? Porque eu te conheço, eu sei o teu potencial. Eu fui desacreditado por muitas vezes, mas a minha primeira eleição, Deise, quando eu me elegi vereador aqui, o questionamento que foi feito era uma repórter, não conhecia minha trajetória, porque não era realmente conhecido, e ela me questionou, tu te elegeu pelos jovens, né? Eu disse, não foi pelos jovens. Eu me elegi através dos trabalhos daquilo que eu tinha gratuitamente que podia oferecer, não tinha nada para dar, tinha muito pouco currículo de vida. A única coisa que eu tinha para dar... Tinha trabalho, né? Dar e vender carinho. Era carinho, que era gratuito. Então, minha eleição foi com grupos de terceira idade, clubes de mães, associações comunitárias. E isso me questionavam, será que teria condições de um jovem poder representar cada uma delas? E onde eu fui, eu levei todos aqueles que participaram junto dessa jornada, porque comigo foram vereadores, comigo foram deputados. Tu realmente foste representante desses grupos, levando as demandas, né, as necessidades daquelas comunidades. É isso que é ser vereador, ser um representante, né? Eu fui a voz deles como tu tem sido a voz hoje da população de Guaíba e amanhã da população do Rio Grande. Ser voz, se colocar à disposição de atender as pessoas, de ouvi-las. Talvez o mais importante da política é que hoje a gente tem visto muito político, muita celebridade, que fala aquilo que a gente quer ouvir num corte de vídeo, mas que por trás da câmera não representa nada daquilo. E nós somos pessoas reais, a gente sabe a dificuldade que tem conquistar uma vaga numa creche, arrumar um posto de trabalho, construir a oportunidade para uma empresa se instalar no município, no estado. A gente sabe como é essa luta. Quem está na frente de uma câmera, como tu está aqui, Deise, e te conhece, sabe que tu é a mesma pessoa. E isso traz a segurança que o cidadão, o eleitor precisa ter, dizer o seguinte, é o caminho para construir esse elo de resultado para uma nova política. Então, minha missão é essa, poder verbalizar, ampliar e consolidar um mandato muito legal, retornando agora numa pré-candidatura a deputado federal na Câmara dos Deputados, e poder trazer tudo aquilo que a gente tem de propósito de vida na transformação do que é importante para nós. Perfeito. Ao longo da tua trajetória, tu assumiste cargos importantes muito cedo, como tu mesmo já citaste, secretário, gestor público. Teve algum momento de pressão ou dificuldade que realmente te marcou e te transformou como pessoa? Não, teve vários momentos. Eu te cito dois aqui. Quando nós lançamos o programa Gaúcho Microcrédito, um programa que foi construído com bases num prêmio Nobel de Economia, que é o Mohamed Yunus, e que a gente não sabia a viabilidade dele. Porque para muitos, o microcrédito é uma simples operação financeira. E para nós que entramos para dentro do programa, foi transformação de vida. Gente que com R$300 se emancipou financeiramente. Com a feirante que há 15 anos atrás vendia na Feira Modelo de Porto Alegre pão, bolo, cuca, e hoje fatura R$15 milhões em uma empresa que exporta granola para a Austrália e para os Estados Unidos. Uma mulher que foi vítima de agressão dentro de casa do marido, porque recolhia papelão em Santa Maria, e o marido ficou incomodado porque ela tinha que ser carinhosa, atenciosa com os porteiros, e cometeu uma violência familiar. E foi graças ao microcrédito que ela conseguiu se emancipar de uma relação abusiva e construir a sua empresa para dar aquilo que ela tinha de melhor, o tempo e a dedicação para o filho dela. Então, foi um período de muito aprendizado, de muito amadurecimento. E outro momento que para mim foi muito forte e foi posterior ao meu mandato de deputado federal, foi ter relembrado que hoje no Senado Federal está engavetado um dos projetos que eu fiz em conjunto com os médicos do Grupo Hospitalar Conceição, que é o Banco de Combate ao Câncer. Um banco muito legal que reúne, são milhares de tratamentos experimentais que estão em curso no Brasil. A burocracia para aprovar um tratamento, um protocolo, é muito grande. E pessoas deixam de ser protegidas, ter melhoria no atendimento, na recuperação, poder sair do hospital e fazer o tratamento em casa, até mesmo cura. E eu lembrei que esse projeto, quando a gente escreveu o Banco de Combate ao Câncer, eu não tinha tido impacto disso ainda na minha vida.
Esse projeto está engavetado no Senado, mas em agosto passado, acompanhou isso, meu irmão foi diagnosticado com câncer de tireoide. E ele é médico de formação, mesmo sendo médico, conhecendo todos os protocolos, ele se desestruturou. Um guri jovem, um filho de 4 anos, com sonhos todos em curso, e se desestabilizou toda a minha família. E o tratamento do câncer é um tratamento que precisa, primeiro, nós termos segurança em casa que vai dar certo, ter fé. Ter fé, com ter certeza. Fé. E, segundo, ter acesso a todo tipo de possibilidade de acesso à cura, a protocolo, que possa trazer resultado. E hoje não está tendo. Então, eu tenho como propósito de voltar para Brasília, fazer com que o Banco de Combate ao Câncer vire lei e que todo brasileiro, toda família que hoje está nos assistindo, está desestruturada pelo câncer, está com um paciente, conhece um amigo, tem carinho por alguém que passa por esse momento, que possa ter pelo menos um resultado próximo e que ofereça benefícios de cura, de melhoria, para que a gente possa salvar vidas. Então esse é o meu propósito pessoal. Agora são tantos propósitos. Eu tenho um propósito junto com a Deise que é poder fazer com que as mulheres participem mais da política, que a juventude ingresse nas missões que a gente tem. É um avivamento político que a gente está produzindo, que tudo tem sido muito da minha fonte inspiracional. Sabe? Pelo carinho, pela responsabilidade. É mãe de família, foi primeira-dama do município, foi empreendedora, é empreendedora, trabalha feito uma louca, distribuindo fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Realidade. E isso é inspiração, sabe por quê? Porque essa é a vontade que a gente tem de mudar o Rio Grande. Com certeza, com certeza. Tu também levantaste pautas muito sensíveis, como o combate à pedofilia. Lidar com temas tão duros exige um preparo emocional. Como tu enfrentaste esse lado mais pesado da atuação pública? Isso é uma pergunta muito, muito oportuna, Deise, porque recentemente teve um caso na Vila União, em São Paulo. Minha esposa compartilhou comigo, eu depois busquei a Renata Abreu, que é a nossa presidente nacional do Podemos, de um grupo de adolescentes, já reincidentes nisso, uma comunidade carente da Vila União, que abusou sexualmente de uma criança de 8 anos, 10 anos, filmaram e colocaram nas redes sociais. E estragou meu fim de semana aquilo de uma forma tão grande que eu por muitas vezes me vi pensando, me vi incomodado com aquilo, porque o nosso papel é querer mudar. O nosso papel primeiro é ficar tomado pela raiva. Isto não pode acontecer. Precisa dessa indignação, né? Até para que a gente possa agir, nossa força. E eu fiz questão de gravar um vídeo compartilhando isso. Eu sou autor do projeto que criou o cadastro de pedófilos aqui no Rio Grande do Sul. Te deu um protagonismo que até então não era visto aos conselheiros tutelares, a todos os atores que combatem a pedofilia. Mas eu fiz o vídeo e comecei fazendo a minha confissão, que eu pedi muito, quero pedir perdão a Deus por tudo que eu desejei para aqueles jovens. Porque aquilo ali eram monstros. O que eles fizeram com aquelas crianças foi uma verdadeira cena de horror, uma arquitetura do crime. E não podem ser tratados como jovens. Então, em Brasília, há 9 meses foi aprovado, com emenda minha, inclusive, o Cadastro Nacional de Pedófilos, que também, por uma discussão do governo federal com o Conselho Nacional de Justiça, ainda não está acontecendo. Mas o modelo que nós sonhávamos é um modelo muito parecido com os Estados Unidos. Tu abre o aplicativo, coloca o nome da tua rua e na região deverá aparecer todas as pessoas que têm condenação, transitado em julgado para casos de pedofilia, de abuso sexual e de exploração sexual. Só que nos Estados Unidos, além de colocarem a foto, colocam o carro que o indivíduo usa, o telefone, o endereço, quais são os lugares que são vedados a ele participar, como praças, parques, regiões próximas de escola, porque lugar de pedófilo é na cadeia, para mim. Para não dizer mais, não queria avançar mais sobre isso. O mínimo, o lugar do pedófilo é na cadeia. Quem comete uma violência sexual não cria muitas vezes uma cicatriz de pele, mas cria uma cicatriz na alma, não corrige mais. A pessoa vai crescer com esse problema. E são muitos casos, e eu vou aproveitar aqui, o Ela é o Elo, para dizer que e compartilhar quem conhece, quem tem suspeitas de que está havendo algum tipo de abuso ou violência sexual, diz que é um disco de denúncia anônimo. A gente está salvando, está protegendo pessoas. E isto tem também, para nós que somos operadores desse combate, tem um peso muito grande. Porque muda a forma com que a gente vê o mundo, com que a gente não imagina que a maldade possa ter
tanta agudeza, ser tão aguda, que a gente tem que reescrever um caminho onde o mecanismo de transformação seja o acompanhamento e a educação, dar oportunidade para restabelecer isso. Porque as famílias estão perdendo cuidado. A escola está sendo delegada para cuidar e criar filhos onde a função é do lar. E aí vem aquela dificuldade. Pais, por exemplo, de famílias atípicas, o índice de separação, o índice de casos onde o homem sai de casa e deixa toda a responsabilidade para a mulher é muito grande. Então, a gente tem que deixar de ser moleque, se tornar homem, deixar de aproveitar e curtir só festa e ser mulher de verdade, esposa, mãe, destinada e entendendo o seu papel de protagonismo para a gente ajudar a construir essa nova história que a gente quer ver acontecer. Para a gente poder efetivamente proteger as nossas crianças, porque são os seres mais lindos, mais puros, né, que nós temos e realmente todo e qualquer tipo de violência contra as nossas crianças causa muita revolta, causa muita indignação. Nem tudo na política também são vitórias, né? Tu já trouxesse isso, essa questão das críticas, né? Dos desafios. Teve algum momento que tu precisou parar, pensar, refletir, recomeçar, se reinventar? Tem e terão muitos aí. Muitos. Vão ter muitos pela frente. Principalmente porque a gente acaba nos dedicando integralmente ao que a gente faz. E quando a gente se dedica integralmente ao que a gente faz, a gente acaba muitas vezes deixando de atender e ser atencioso com outras coisas que estão ao nosso lado. Eu, por exemplo, tive agora a oportunidade incrível de casar, de virar pai de pet, de cuidar de casa, cortar grama. Foi uma oportunidade. Curtir a tua casa. Curtir a minha casa, curtir a minha família. Coisa que eu, desde os 19 anos, tinha só os momentos de festa. Hoje eu tive condições de ver o quanto isso é importante e o quanto isso faz a gente ser sólido. Nós nos tornamos uma muralha com a nossa família também. Nós nos tornamos um verdadeiro leão para enfrentar qualquer tipo de desafio. Nossa família é a nossa base. Isso foi um grande aprendizado. E outros momentos a gente tem constantemente a correção de rumo através das frustrações que as pessoas carregam. Porque a gente acaba muitas vezes vendo que se a gente segue os mesmos caminhos de sempre, o resultado já é conhecido. O que eu digo e tem me acompanhado há muito tempo é uma frase que porta velha não abre caminho novo. Então a gente tem que investir em porta nova, gente nova, transformação de ideias, de valores, de sentimentos, porque com isso a gente pode ter resultados muito melhores e se não for melhor, não tem problema nenhum voltar atrás e dizer estava errado e vou repetir aquilo que estava sendo feito. Então eu vejo isso, eu sou esperançoso, sou um otimista por natureza de que vai dar certo e a transformação e a realização de sonhos, como eu tenho visto tu fazer aqui. Ela é o Elo, é um palco de superação também para muitas pessoas que têm medo de estar na frente da TV, têm medo de colocar um microfone e dar o seu testemunho, mas quando falam, nos encantam, nos dão a oportunidade de conhecer esses novos caminhos e ver que a superação está em acreditar, em perseverar. E isso tem sido a nossa grande... Tu já falou um pouquinho sobre essa questão desse novo momento, né? Novamente como pré-candidato a deputado federal, agora nas eleições de 2026. E o que tem te movido? Porque também tu trouxe agora que curtiu, né? Um tempo fora, então, do mandato, com a tua família, com a tua esposa, com a Deia. Beijo pra Deia, que é maravilhosa. Mas o que tá te movendo, então? Até para quem está em casa, o que move alguém a deixar a sua família, deixar a sua profissão, deixar talvez a sua paz, sua área de conforto, a sua zona de conforto, para entrar num desafio, colocar o seu nome à disposição novamente e enfrentar essa luta? Propósito. Eu não aceito que os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas missões não sejam respeitados. Aquilo que está acontecendo lá com o Cadastro Nacional de Pedofilia me agride demais, porque toda vez, todo o silêncio protagonizado pelo governo federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, implica numa criança sendo violentada, sendo abusada a cada 6 minutos no Brasil. Nós somos um dos lugares no mundo que tem a maior produção de conteúdo pedófilo do planeta.
há muitos indícios, não só na Dark Web, no Discord, em redes sociais, de aliciamento de crianças para a exposição das suas imagens para adultos, para homens, pastores, professores, médicos, desembargadores, como foi recentemente o caso de Minas Gerais, que consomem esse material, que são os verdadeiros monstros na vida dessas crianças. E eu não vou me calar com isso, gente. Meu propósito é, em Brasília, fazer com que a efetividade desse projeto seja plena, que coloque no seu devido lugar. E é triste a gente reconhecer isso, mas como advogado e como a advogada que tu sabe muito bem que muitas vezes as nossas leis do sistema brasileiro não são tão eficazes quanto as leis do crime, por exemplo. Que na cadeia esse tipo de crime não é aceito. Então, eu rogo para que cada pedófilo esteja na cadeia, que pague sua pena vivo, sofrendo as consequências do seu crime. E esse propósito é um propósito que eu tenho, voltar a Brasília para isso. E o propósito que chocou e que, graças a Deus, foi superado pela minha família, que é essa questão do câncer. Eu quero saber a quem interessa ter tanta burocracia para a gente disponibilizar acesso a pessoas que estão enfermas, que estão muitas vezes num leito de hospital. Por que não pode acessar protocolo que pode melhorar a vida delas? São milhares de projetos que estão em estudo. A gente recentemente viu aquela cientista brasileira que já tem a oportunidade de ter curado 6 pessoas que estavam paraplégicas, voltar a andar. Isso são méritos que a gente precisa honrar. E muitas vezes a gente vê a sociedade perdida em cantor, em subcelebridade de BBB, idolatrando quem faz a maquiagem melhor, o jogador. Nós temos outros ídolos. Nós temos outras ídolas que podem nos mostrar um novo caminho. E é isso que eu quero fazer em Brasília. Esse é o meu propósito. E isso é um propósito convencido pela minha família, convencido por aquelas pessoas que deixaram de estar assistidas. Eu deixei de ser deputado na última legislatura. Nesses 4 anos, teve muita gente que disse: como era bom quando tu estava lá. Não se era bom quando eu estava lá, eu vou trabalhar muito para voltar para lá, para continuar fazendo bem para ti e para o nosso Rio Grande. Com certeza, é muito bom te ter lá, Maurício. A gente torce muito então por essa caminhada, a gente trabalha para que essa caminhada dê certo, conta conosco, porque a gente conhece o teu trabalho, toda essa tua experiência desde jovenzinho, né, envolvido com a política, com esse objetivo de cuidar das pessoas, de transformar vidas, de trazer qualidade de vida para as pessoas, de proteger as nossas crianças. Então isso é o que move, né? O que tem que mover, né, os agentes políticos para que a gente possa ter uma política de verdade. Mas só para finalizar, então, o pessoal de casa, ele quer saber quem é o Maurício fora da política, o que o Maurício gosta de fazer na hora de lazer, do hobby. O Maurício fora do ofício, do dia a dia, é um cara que gosta de cuidar da casa. Eu valorizo muito o tempo de plantar, de cuidar da grama, de cuidar das orquídeas. Isso tudo junto com a minha mulher, com os meus cachorros. O Maurício de casa, sabe? Eu não tinha tido isso antes, hoje eu estou tendo e tem sido muito feliz. Carrego marcas aqui, tem uma unha roxa que está desde janeiro, assim, eu estou torcendo para que logo termine de uma martelada que eu dei ali. Então, esse é o Maurício que no tempo vago faz isso em casa, mas a gente também faz mutirão, porque a gente acaba sempre envolvendo a cadeia de solidariedade. Recentemente a gente foi limpar o pátio de uma senhora que não tinha condições, e gasta energia, brinca e vai colecionando amigos. Esse talvez seja o meu grande privilégio, colecionar amigos para ajudar a construir uma vida melhor para cada um. Muito obrigada, Maurício, por esse tempo aqui com a gente, por ter contado um pouquinho da tua história. A gente ficou muito feliz de te receber. Obrigado, eu que agradeço. E juntos somos elo para a corrente do bem que o Rio Grande do Sul precisa. Histórias como a tua mostram que crescer exige coragem, persistência e propósito. O Elo é o Elo segue conectando histórias reais que inspiram. E daqui a pouquinho tem mais uma conversa especial que conecta histórias reais da nossa gente no Papo Local, que hoje traz um bate-papo leve, direto e cheio de verdade, com convidados que fazem a diferença aqui na nossa região. Fica com a gente, o Elo é o Elo já volta com o Papo Local. Pra saber de tudo, ela é o Elo.
Olá pessoal, hoje o nosso papo local é em Porto Alegre, mas com o vereador de Pelotas, o vereador Cauê. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Deise, é um prazer estar aqui conversando com teus eleitores, teus amigos, teus seguidores. É um prazer mesmo estar do teu lado. Coisa boa. No papo local, Cauê, a gente quer conhecer um pouquinho mais da pessoa do vereador e depois a gente fala da atuação política. Mas, para o pessoal que está nos assistindo em casa te conhecer, quem é o Cauê? O Cauê é um guri, né, que sempre empreendeu, filho de uma mãe solo, criou 3 filhos, envolvida com a cultura. Minha mãe foi conselheira de cultura do estado, foi uma referência local, faleceu em 2017, nunca tive envolvimento político. Lá em 2020, um grupo de amigos, Cauê, a gente quer que tu seja político, a gente quer que tu nos represente. Eu tinha uma produtora de shows, né? E aí eles queriam que eu seguisse a linha da minha mãe na cultura. Eu acabei fazendo 667 votos, fiquei como suplente e assumi por 1 ano e 2 meses a Câmara, nunca tive envolvimento com política. E o Cauê é esse guri aqui, alegre, sempre rindo, dando gargalhada. É isso. Mas surgiu então a ideia de ser vereador para seguir o legado da tua mãe. Na verdade a minha mãe sempre foi que me direcionou. A minha família tem imobiliária na cidade de Pelotas, a imobiliária Filho Soto, 40 anos. Eu trabalhei com 14 anos de idade, dos 14 aos 21, mas eu sempre gostei muito de cultura, de arte, de dança. Fiz parte do Grupo TOL. O Grupo TOL nasceu na academia da minha mãe, academia de dança. O grupo famoso, TOL, maravilhoso. Eu fui um dos fundadores do TOL, fiz parte e eu queria ganhar dinheiro sem ser no mercado imobiliário. E a minha mãe me deu a ideia de abrir uma produtora de shows. Eu fiz mais de 52 shows nacionais, todos no Teatro Guarani. Acabei conhecendo minha noiva, a família dela é proprietária do Teatro Guarani, conheci ela lá nos eventos, nos shows, e todos, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, todos esses eventos eu promovi em Pelotas, com a Tri Produções, que é a minha produtora, e acabei desenvolvendo, né, a cidade, acabei entendendo a importância da política, a importância de desenvolver, de gerar emprego local, de gerar renda, de trazer turismo, tanto que a minha bandeira, quando eu me candidato pelos meus amigos, era desenvolvimento econômico através do turismo e da cultura. Eu que me direcionei para as fiscalizações da saúde, porque a saúde em Pelotas estava e está um caos. Então, no primeiro mandato, tu assumiu por suplente, isso? Era suplente, assumiu por 1 ano. E agora, em 2024, sim que veio a eleição. Isso, eu fiz 667 votos, assumi por 1 ano e 2 meses porque o vereador que tinha a cadeira foi cassado. Eu acabei assumindo por 1 ano e 2 meses e aí fiz 470% a mais, a gente acabou fazendo 3.230 com esse trabalho de fiscalização. Gente, 3.330 votos, é muito voto, Cauê, que bacana, mas isso também é resultado de muito trabalho. De muito trabalho. Na verdade, eu abri mão da minha vida aí. A minha noiva, acabei conversando com ela e falando, olha, eu tenho um caminho que é ajudar as pessoas de Pelotas. Então, eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Comecei a fazer fiscalizações de madrugada no pronto-socorro, nas UBSs, atendendo a população, né? Pelotas, quando eu assumi a Câmara, tinha 34 mil pessoas na fila do SUS, hoje tem 110 mil, Deise. 110 mil pessoas. Eu digo que a nossa cidade é uma cidade doente, porque tem 110 mil pessoas. É uma cidade de 430 mil habitantes, 110, 20% praticamente estão na fila do SUS. E a gente, com o trabalho de fiscalização, de buscar recursos, a gente acaba tentando diminuir essa fila. Então, tu inicia o mandato com o foco na cultura, no turismo, desenvolvimento econômico, e claro que está trabalhando com essas bandeiras, mas aí a população é que te chama para essa questão da fiscalização da saúde. Eu continuei com a bandeira da cultura e do turismo, tanto que eu fui o vereador que mais conseguiu recursos para a cultura de Pelotas, né? É o 3º ano consecutivo que a gente consegue recursos para o carnaval, para eventos culturais, mas o meu foco acabou se voltando para a saúde, porque sem saúde não tem educação, sem saúde não tem segurança, sem saúde não tem cultura, então... Não tem como aproveitar a cultura se não tiver saúde. Exatamente. Né, Cauê?
E como que é esse trabalho? Porque as pessoas que não estão envolvidas diretamente com a política ou que convivem com políticos, com agentes políticos, elas não entendem essa dedicação de 24 horas. Porque o vereador, ele é vereador 24 horas. As pessoas não vão te chamar só das 9 às 17. Como é que tu faz para equilibrar a vida pessoal com a noiva, um tempo de lazer, o cuidado com a tua saúde? Como é que tu tem feito isso? Então, na verdade, eu até respeito, tem vereadores que acham que a Câmara de Vereadores fecha às 2 e às 2 acabou o expediente, não é o meu caso. Nossa equipe atende das 8h30 às 5 da tarde na Câmara de Vereadores e depois a gente sai para demandas na rua. Então, claro, no meio da manhã às vezes eu saio, no meio da tarde às vezes eu saio para atender as demandas, mas sempre de madrugada eu estou no pronto-socorro, porque o pronto-socorro de Pelotas atende 1.400.000 pessoas na região de Pelotas. A pessoa caiu em Canguçu, vai para Pelotas. A pessoa caiu em Capão do Leão, vai para Pelotas. Então eu passo as madrugadas lá porque nas madrugadas não tem especialistas. E só vai o especialista com muita cobrança, com muita fiscalização, ligando para um lado, ligando para o outro. E é difícil conciliar uma vida pessoal quando tu trabalha 24 horas. Claro que tem que ter um tempo. E eu tiro na semana 1-2 dias para fazer isso, para fazer exercício físico, para jogar um futebol, mas eu confesso que essas prioridades da vida pessoal, do me cuidar, e eu sei que isso é perigoso, mas eu deixo ela mais embaixo e eu trabalho muito, muito mesmo, sempre viajando, conseguindo recurso. Pelotas não tem deputado estadual e o vereador acaba fazendo esse trabalho de buscar recursos e ajuda, assim como eu te procurei, assim como, né, a gente conversa e discute bastante Pelotas para tentar solucionar os problemas de lá, que estão postos. Né? Qual que é o maior desafio do vereador Cauê para esse ano, agora, 2026? O maior desafio do vereador Cauê nesse momento é diminuir a fila de cirurgias. Né? A gente acabou indo para Brasília na semana passada, a gente conquistou R$1.900.000, né, para Santa Casa de Misericórdia, e a gente está buscando R$1.500.000 do Ministério da Saúde para reduzir a fila de cirurgia, né? Porque, de fato, como eu te disse, é um caos. Pelotas é o centro das cidades da região. O meu desafio nesse momento é diminuir, né, essa fila. E o que está posto aí, né, que é a gente tentar fazer uma representatividade através das pessoas, dos eleitores, de amigos, de um grupo político, de pessoas dedicadas para a gente poder representar Pelotas. Perfeito, vereador. Redes sociais para o pessoal que está assistindo o nosso Papo Local poder acompanhar o teu trabalho, te conhecer melhor, dá um recadinho final pro pessoal. @Cauê Firosoto, F-U-H-R-O Souto, S-O-T-O. É difícil um pouco de escrever, mas botou @Cauê, eu vou aparecer lá. Quem quiser nos acompanhar, quem quiser nos trazer ideias, quem quiser nos trazer demandas, só nos seguir, nos chama. Eu mesmo que respondo todos o WhatsApp e o Instagram. A gente tem uma equipe, mas o meu Instagram sou eu mesmo, faço questão de falar individualmente com cada um. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque são muitas pessoas, mas eu mesmo que respondo com áudio, só nos chamar que a gente está à disposição para ir te encontrar, para discutir de política e para conversar sobre tudo. Perfeito, então esse é o vereador fiscalizador de Pelotas. Muito obrigada, Cauê, por esse bate-papo. Sucesso, né, nos teus novos desafios, que tu consiga alcançar todos os teus objetivos. Eu que agradeço de estar contigo e agradeço a ajuda que tu tem dado para o Pelotas, as discussões que a gente tem feito para melhorar a qualidade de vida do cidadão pelotense. A gente volta para o estúdio então e segue com o programa no nosso estúdio. Beijo no coração. E a gente volta deste Papo Local que trouxe mais uma história cheia de verdade, conexão e inspiração para todos nós. É sempre muito bom ver como a nossa comunidade é rica em pessoas que fazem a diferença, cada uma do seu jeito, mas todas com o mesmo propósito, transformar realidades. E o Elo é o Elo segue conectando histórias que tocam, ensinam e mostram que juntos somos mais fortes. E assim a gente chega ao final de mais um Elo é o Elo, hoje com histórias fortes, reais e cheias de propósito, que mostram o quanto a união e a empatia podem transformar momentos difíceis em esperança. Eu espero que esse programa tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu.
E se você perdeu algum trecho ou quer rever esse episódio com mais calma, fica tranquilo. O Elo é o Elo tem reprise aos sábados, ao meio-dia. E você também pode assistir quando quiser lá no YouTube do Porto Alegre 24 Horas e no meu canal Daisy Maranata. Obrigada pela tua companhia, por estar com a gente e por fazer parte dessa corrente do bem. Um beijo no teu coração e até o próximo Elo é o Elo.